E continuamos falando nela, no Super Quarto. O Federal Reserve manteve o juro, mas trouxe um tom ali bem cauteloso. E os números, aliás, indicam que a expectativa do Fed para a inflação piorou na comparação com a reunião anterior. E é sobre isso que a gente fala com ela, Solange Sroor, que é colunista aqui do CNN Money. Solange, muito boa tarde. Será que a hipótese de corte de juro está escapando das mãos do Fed? Boa tarde. Boa tarde, Naka, tudo bem? Eu não diria escapando, mas que o cenário ficou muito mais desfavorável a cortes esse ano, ficou, né? Porque a gente está vendo um choque que não é só de preço de petróleo, é de preço de gás natural, é de preço de fertilizante, e aí a gente pega toda a cadeia de insumos que usam esse tipo de commodity, e que pesa muito na inflação. Então, o cenário inflacionário está muito mais incerto e certamente, aí é incerto, mas com certeza com viés de alta, que pode ser bastante significativo. Então, acho que faz todo sentido o Fed manter a cautela, lembrando que antes da guerra, antes do choque, já haviam membros do Fed que estavam pensando que poderia haver um cenário até de subida de juros por conta do fato da inflação estar resiliente também. Então, eu acho que esse choque pega a economia americana com a inflação acima da meta, mais resiliente e com atividade ainda bastante forte. Solange, as projeções lá do núcleo da inflação do PCE, que são atualizadas pelo Fed, indicam 2,7 em 2026 e 2,2 em 27. Ambos números piorando, subindo na comparação com a reunião anterior, né, com a estimativa anterior lá de dezembro de 25. Esses números corroboram para a possibilidade de que talvez a gente não tenha mais corte este ano? Não, esses números, eu acho que com esses números o Fed ainda tende a cortar, tanto Tá. é que eles colocam lá, né, que a mediana das projeções de corte de juros dentro do Fed é de 0,25 para esse ano, dado esses núcleos de inflação e essas projeções de crescimento. Acontece que esses números de projeção não incorporaram esse aumento, esse choque de oferta, esse possível viés de alta. Então, é por isso que, muito provavelmente, né, se a situação continuar assim nos próximos dias e esse número, esse corte de juros, né, ele vai desaparecer das projeções do Fed. A incerteza ainda é muito grande, então tudo vai depender de quanto tempo a gente vai ver a paralisação, né, do Estreito de Hormuz e também esses ataques à infraestrutura energética, porque esses ataques tanto a infraestrutura de gás quanto de petróleo, atrapalham a volta da produção, ainda que o estreito seja reaberto. Então, provavelmente essas projeções podem mudar muito na próxima reunião do Fed, e foi isso que o Powell falou hoje, né? A gente sempre foi data dependent, e agora mais ainda, a falta de informação sobre essa duração do choque posterga, né, qualquer tipo de viés para juros para a próxima reunião. Solange, a gente depende muito, obviamente, de tudo que acontece lá no teatro de guerra, né? Mas, para além disso, que é o imponderável em muitas frentes, em todas as frentes, eu queria te ouvir sobre outra discussão que tem surgido aqui a colar, que é a possibilidade de recessão na economia americana. Essa semana, um relatório da Fitch ou da Moody's cita esta hipótese. Powell foi questionado durante a entrevista coletiva. Existe risco de a gente observar uma recessão nos Estados Unidos, ou pior, né? Uma estagflação? Então, risco sempre existe quando você tem um choque dessa magnitude, né? O petróleo já subiu mais de 60% desde o início da guerra. O gás subiu muito, em fertilizantes. Então, o que acontece? Esse choque inflacionário tira a renda do consumidor, faz a confiança retroceder e certamente pode impactar a atividade de uma forma significativa. Só que a inflação vem primeiro. Então, o Fed, quando olha
né, e olha o que está acontecendo, com pouca informação sobre o futuro, tende a ser mais conservador, porque se as expectativas de inflação desancorarem, dado que o impacto inflacionário vem primeiro, fica muito difícil controlar a inflação mais na frente. A expectativa de inflação é muito, muito relevante. Então, esse efeito na atividade, no consumidor, ele vai ser sentido lá na frente se o choque perdurar, e se não houver uma expansão fiscal que repõe a renda, né? A gente sabe que durante guerras, pandemias, excepcionalidades, governos gastam mais para tentar amenizar a parte da atividade. Tentam amenizar a parte de inflação também, subsidiando o preço, mas o fiscal bate mais forte quando a renda chega, né, quando é feito via renda. Então, tudo vai depender da política fiscal, né, e de quão extenso vai ser esse choque. Mas, dito isso, esse impacto, essa possível possibilidade de recessão, fica mais para frente. O primeiro assunto, eu acho que está certo de ser tratado, como foi pelo Fed, e espero que o nosso Banco Central aqui daqui a pouco também faça o mesmo, a dizer sobre, né, o risco inflacionário e o cuidado que os bancos centrais precisam ter, principalmente porque esses bancos centrais passaram pela pandemia, pela guerra da Rússia-Ucrânia, de uma forma mais leniente, dizendo que o choque seria temporário, não foi temporário, tiveram que subir os juros muito acima do que o esperado e até hoje esse juro está alto. E Solange, para a gente terminar, diante deste tom realista, eu diria, mas cauteloso que a gente ouviu hoje do BC americano, reforça o cenário ou a hipótese de que o nosso Banco Central também adote uma postura mais conservadora, porque se eventualmente o juro não cair nos Estados Unidos, a situação do BC brasileiro talvez possa ficar um pouco mais difícil? Certamente, né, que eu acho que a situação, primeiro assim, pela parte internacional, se o juro nos Estados Unidos não cai, se os juros nas outras regiões, Europa, a gente vai ver, Inglaterra, se todos os países tiverem um viés de alta de juros ou de não queda, isso coloca um piso elevado para a nossa Selic, porque a gente tem um diferencial de juros hoje que nos favorece no sentido de que o câmbio fica apreciado e a inflação mais tranquila. Agora, se a gente vai para um cenário de juros globais mais alto, o câmbio que tanto nos ajudou pode ser que não ajude mais, né? Dito isso, eu acho que o Brasil também tem fundamentos que deveriam deixar o Banco Central muito mais cauteloso, que é uma atividade ainda robusta. Os dados do primeiro TRI que saíram, tanto de consumo, serviços, emprego, crédito, todos com viés de alta, né? A gente viu um último IPCA com núcleos ruins, inflação de serviço, inflação mais relacionada à demanda pressionada, isso antes da guerra, né? A gente está falando do número de fevereiro. A gente tem um cenário fiscal extremamente incerto, né? E a gente já tem contratado, eu acho que uma alta da inflação, independentemente do petróleo voltar para 85 ou ficar por aí. Claro que se ficar por aí, a alta de inflação vai ser muito mais alta, mas se mesmo que ele volte de forma razoável aí para 85, a gente já tem uma inflação contratada para esse ano e para o ano que vem que é significativa. Então, assim, eu acho que o Banco Central tem que ser extremamente cauteloso. Na minha opinião pessoal, ele não deveria nem cortar os juros agora, porque o benefício não é tão alto assim em relação a adiar por mais um tempo, dado que a economia está bem ok. Agora, se cortar, eu acho que precisa ter muita cautela e reforçar uma comunicação de que isso não é um ciclo inequívoco neste ritmo para os próximos meses. Isso é um ajuste, uma calibragem e que o Banco Central pode ter que parar ou reavaliar o seu cenário conforme os desdobramentos, não só do cenário internacional, mas também do doméstico. O mundo mudou, não dá para o Banco Central seguir com o mesmo receituário. Solange Surur, colunista do CNN Money. A ver, daqui a menos de uma hora a gente vai saber o que pensam os diretores do Banco Central. Solange, obrigado pela conversa. Bom finzinho de quarta-feira. Obrigada para vocês também. Beijo.